Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do Virando as Páginas, mais uma resenha. Vocês devem estar vendo que tem algo diferente no ar, mas não tem nenhum problema não. É só para dar mais ênfase ao livro que a gente vai estar falando hoje. Então, tem mais surpresa aí. Vem a vinheta. Pois é, agora sim, nós vamos estar falando de um livro que eu não dava muito por ele. Quando ele lançou, eu comprei faz mais ou menos um ano ou mais, foi início de janeiro do ano passado, uma livraria lá na Tijuca, Livraria Eldorado, livraria que eu gosto muito, mas ele me surpreendeu justamente um ano depois. Esse livro é da senhorita C.J. Tudor, O Homem de Giz. Eu andei vendo algumas resenhas sobre o livro e percebi que as pessoas meio que fizeram críticas com relação ao livro. Alguns acharam fenomenal, outros acharam arrastado, e eu queria dar 4 definições básicas do porquê que eu gostei desse livro, tá certo? Mas antes de tudo, eu queria mostrar como é esse livro. Você vê aqui a capa dele, a forma como ele foi editado, foi muito elegante a edição que a Intrínseca fez dessa obra. Quando eu a comprei, deixa eu ver aqui a data dela foi de 2017, 18, no lançamento aqui no Brasil. E você vai ver por aí, pela própria filmagem, o quanto essa edição foi muito bem feita. Não é um livro difícil de se ler, é um livro até bastante rápido. As bordas são bonitas, são escurecidas para que você possa dar aquela visão mais lúgubre acerca da questão dos homens de giz. E lá no final você vê a história, um pouquinho da história da C.J. Tudor, que ela teve no Brasil. Ela teve no Brasil agora, que ano passado, se eu não estou enganado, quando da Bienal, para trazer uma outra obra dela que eu tinha acabado de escrever e também já tinha sido editada no Brasil, que é essa aqui, O que Aconteceu com N, também da Intrínseca. É interessante que parece que ela já fez mais um livro, parece não, tenho certeza que já fez, mas eu acho que não está aqui editado no Brasil, mas já está editado por Portugal, que são Os Outros. Só que eu fui ver o preço, são 15 euros, dentro hoje da comparação, né, com relação ao real, você vai tirar ali em média 75 a 80, talvez até 90 reais para comprar esse livro. Vamos esperar que o pessoal da Intrínseca já esteja editando, trazendo essa obra para cá também. Só que eu também não sei se ela já foi editada, ignorância da parte do amigo de vocês. Aqui no final mostra um pouquinho da vida dela, diz que ela nasceu em Salzburg e cresceu em Nottingham. E os escritores preferidos dela, obviamente, influências, Stephen King e o James Herbert, já falecido. Tem um livro do James Herbert que eu gosto muito, é o único livro que eu li dele, que são Os Visitantes da Noite. Parece que eu só tenho 2 livros dele em português, mas Os Visitantes da Noite são bons livros. Agora, fica aqui a questão do porquê eu gostar tanto desse livro. E o primeiro passo que eu queria estar discutindo com vocês é a questão da nostalgia. Por quê? Porque ele trabalha com 2 elementos de tempo. Ele trabalha em 1986, onde a maioria dos meninos tem 12 a 13 anos, e depois de 2016, quando eles já são quarentões, já estão com a vida formada, passando pelos traumas que eles passaram no passado. Acaba lembrando um pouco, e para mim é muito interessante essa questão voltada à nostalgia, porque a década de 80 foi a minha década, gente. Então tá muito a ver comigo, e sempre esses filmes da década de 80 juntam os garotos. Esses garotos têm bicicletas, aí vai se remeter a ideia dos Goonies em 1984, eu acho. Os Goonies, quando foram feitos, também eram os guris dentro, uma turminha que usa bicicletas abertas. Você vê ET, a cena mais, talvez uma das cenas mais conhecidas de Hollywood, é um garoto com um ET à frente, no meio de uma bicicleta, fugindo com outro grupo de garotos do cerco da polícia. Ou seja, 1986 é uma data que ela nos remete normalmente para esse tipo de ideia. Uma ideia bem nostálgica da juventude, período de fliperama, período de gênios, período de banco imobiliário, período de war, quando a gente tinha uma aproximação muito interessante e estava iniciando ainda, porque isso vem mais forte na década de 90, a questão das redes digitais, da internet. Ela ainda estava embrionária, estava engatinhando. Então esse livro ele tem algumas coisas bastante interessantes, e
também vejo muita gente comparando essa obra com o It do Stephen King, tão somente por conta dos garotos. Não vejo assim. Eu acho que existem certas influências, mas não vejo esse livro da mesma forma como escreveria Stephen King. E é isso que me deu uma surpresa muito grande com relação a toda a trama e a toda a costura do filme. Você tem quatro meninos e uma menina que fazem parte de uma cidade chamada Underbury, que a princípio eu pensei que fosse fictícia, mas ontem em pesquisas mais apuradas eu consegui ver que não é não. Existe um lugarejo desse lá no meio da Inglaterra. Vira e mexe, por conta da influência dos filmes norte-americanos, eu me via lendo o livro, pensando no enredo de uma cidade média, pequena, do interior dos Estados Unidos, como muito bem o Stephen King já escreveu sobre cidades assim. Nevoeiro, por exemplo, passa sobre uma cidade muito típica dos Estados Unidos, uma cidade média, de passagem, às vezes de passagem pelas estradas que faz a ligação de outras duas grandes cidades, e ela fica ali no meio. Mas voltando aqui para aquilo que nos interessa, o Homem de Giz ele tem um retrato de um rapaz, o Ed. Ele é aquele que vai fazer os relatos da história da qual ele e mais 4 amigos passaram, e também toda uma cidade passou. Eu vou falar mais na frente de outros personagens que são importantes, cada qual ao seu tempo. Essas pessoas, então, as personas, então eu dividiria em 5 principais personagens da história, personagens do romance, personagem dessa mistura de Stephen King com, eu diria, Steven Spielberg. Uma outra curiosidade, esse livro, quando foi escrito, ele precedeu um pouquinho o lançamento da série Stranger Things. E eu penso que esse livro ou ele vai virar uma série ou ele vai também virar um filme. O Homem de Giz tem toda uma trama, todo um ambiente para que ele possa realmente ser aproveitado não só pelas editoras, mas pelas produtoras cinematográficas e ser lançado aí. Fala nisso, antes de falar dos 5 garotos, além do Homem de Giz, eu mostrei aqui para vocês o que aconteceu com Anne. Eu vou também estar lendo à frente alguns livros, não exatamente sob essa temática, mas alguns livros que atingem também adolescentes e o público mais jovem, né? É claro, editado pelo George Martin. Todos sabem quem é George Martin, quem já viu a série Game of Thrones e quem está lendo aquela patalada de livros do George Martin, que ele ainda não terminou, ainda não fechou o ciclo dessa saga. Isso está irritando muita gente, mas esse livro editado pelo George Martin, que é White Castle, o começo, eu não tenho ideia. Definitivamente eu não tenho ideia do conteúdo desse livro. Me parece que são várias histórias contadas por várias pessoas, e ele editou assim algumas dessas histórias e criou este livrão. Eu vou começar a ler ele, não necessariamente agora. Existem 2 livros também que estão nas minhas mãos, que eu também pretendo ler, que todos os 2 são também da Intrínseca, sob base mais parecendo um spin-off da série Stranger Things, porque são histórias que remetem àquilo que aconteceu antes do surgimento da série, antes do surgimento dos meninos, antes do surgimento de todo aquele ambiente que você já viu nessa série da Netflix. Então, o primeiro é Raízes do Mal, escrito pela Gwenda Bond, e o segundo, que saiu agora há pouco tempo, Cidade nas Trevas, do Adam Christopher. Então são 2 livros que são considerados histórias oficiais do Stranger Things, que eu vou buscar ler. E também nos Stranger Things você vê que essa molecada na década de 80 usava bicicleta. Então essa relação é muito interessante. Então, quem são as personas principais? Eu cortei no meio, eu vou falar agora. Primeiro é o Edward. O Edward, ele é filho de uma médica com um homem que atua dentro de casa. Os pais do Edward são a mãe, uma médica, tem uma clínica que é controversa, porque ele não sabe, mas mais à frente a história nos mostra, é uma clínica de aborto. Isso vai gerar um problema muito sério mais à frente, não vou falar sobre isso agora. Além dele, você tem o Gav Gordo, que é o Gavin, da família Gavin, que é filho
Seus pais são donos do bar principal da região de Underbury e me parece que é a família mais, digamos assim, entre aspas, ajustada e com uma graninha maior do que os outros, né? Você tem a menina do grupo, a Nick, que é a filha do vigário da região. Vou falar mais tarde sobre essas questões todas. Mais à frente você tem o Hope, que é talvez o rapaz mais pobre dos 5 que ali estão, pelo menos assim parece. E por fim o Mickey ou Mike Metal, que é o mais controverso deles todos, ao mesmo tempo o mais odiado dos cinco personagens, dos 5 garotos do grupo. Mas isso aí fica mais à frente, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, né? Como eu disse, existe agora uma situação clara do entendimento da trama. E aí vai, por que esse processo da trama ele é tão interessante? A CJ Tudor, ela não se limitou apenas a ficar presa a 1 ou 2 ou 3 personagens principais. Isso para mim é muito interessante, porque acabou gerando mais ansiedade na leitura. Você tem um bom número de personagens sendo usados. O livro já começa de forma violenta, um impacto. O primeiro capítulo acontece um acidente num parque de diversões da região, que ele logo vai fazer com que junte personagens secundários a esses 5 primeiros, e esses personagens secundários têm tudo a ver para a trama. Você não consegue identificar primariamente quem é quem nesse processo. Claro que existem personagens mais simpáticos, personagens menos simpáticos, personagens violentos, personagens sotúrnicos, mas o que a CJ Tudor vai fazer é criar um ambiente de dúvida, mesmo para os principais personagens, aqueles em que você não acha que são culpados ou estão por trás da trama. Então, a situação ocorre da seguinte forma. Você tem o início da trama dentro da festa da família do Gav Gordo. O Gav Gordo, ele recebe um balde cheio de gizes de todas as cores possíveis, e ele distribui esses gizes entre os seus amigos. Esses 5 rapazes, esses 4 rapazes e mais a Nick, a moça, vão passar a atuar desenhando um boneco de giz, e esse boneco tem um significado de comunicação, um significado secreto entre eles. E a partir daí você começa a ter uma crescente do livro. As pessoas que dizem que o livro é arrastado é porque, penso eu, elas vêm com a influência dos 2 grandes autores, do Stephen King principalmente, sobre a forma de escrever. Eu não achei ele arrastado. E a ideia dela trabalhar essa questão temporal, ora ela fala de 1986, ora ela sobe mais 30 anos e está lá em 2016 contando a mesma história, mas numa temática mais adiantada, com os homens e as mulheres, os meninos e meninas transformados em homens e mulheres. Ela vai discutir coisas que aconteceram no passado, mas coisas que estão no passado e que ocorreram no passado ainda precisam ser resolvidas 30 anos depois. Agora, quem são os outros personagens que a gente precisa estar compreendendo, precisa dar uma força maior? Você tem então aquilo que eu falei. Você tem os 5 primeiros personagens. Você tem o Mike, você tem desculpe, você tem o Gav Gordo, você vai ter então o Ed, você tem a Nick e você tem o Hope. Eu fiz um esqueminha aí, tô abrindo para vocês agora para que vocês entendam quem está por trás disso. Você tem aqui na frente, logo do lado direito, você tem aqui eu coloquei para vocês verem aqui uma espécie de roda gigante. Na verdade é justamente o ponto central do primeiro capítulo, e é o que vai dar um enredo e vai dar continuidade a todo o resto do filme, tá certo? Acontece que o Ed está escrevendo sobre uma situação dentro do parque, a relação que ele tem com os amigos, ele está passeando, ele de repente quer comer um cachorro quente, aquela coisa toda voltada ao adolescente. E de repente acontece um problema dentro de um dos brinquedos do parque, e esse brinquedo ele se destroça, e as partes desse brinquedo vão se espalhar por vários lugares, e
O primeiro impacto que eu tive no livro é quando ele está olhando para uma menina que ele disse que é a mais bonita da região, que ela está acompanhada de uma outra amiga, e ele vai tecendo aquela visão juvenil, adolescente, de uma menina que é quase que uma semideusa, e por fim, o que acaba? Ele vê essa garota morrer na frente dele, sendo engolida por um desses destroços. A partir daí, fica ferida a moça que faz o trabalho de controle desse brinquedo, que é a Elsa, e ele vai tentar ajudá-la. Na verdade, ele não queria nem muito ajudá-la, porque quando ele olha para o estado em que ela está, com o rosto deformado, eu não vou dizer mais sobre o estado dela para que você possa ter um impacto no livro, ele é incentivado por um senhor meio que albino, que é o professor Halloran. Esse professor, ele vem a ser o professor de inglês do Ed, e ele passa a ser uma espécie de símbolo com o Ed, porque vão existir situações ao qual ele participa diretamente com o Ed e vai ensinando o Ed acerca de coisas do sentimento da vida, questões voltadas ao amor, questões voltadas à morte. É muito legal essa passagem, e o personagem do professor Halloran, para mim, ele é um personagem muito interessante. A CJ, ela fez conexões muito interessantes entre os personagens secundários e os personagens principais, para dar um sentido muito mais ampliado da trama que ela está escrevendo. Como é um livro que não tem uma densidade muito grande, não é um livro muito extenso, ela conseguiu traduzir isso de uma forma muito qualificada, porque você não perde a atenção em momento algum. Esse professor Halloran acaba ajudando então o Ed e acaba ajudando o Ed, salvando a Elsa dessa situação, e esse próprio professor, ele vai tratar da Elsa durante muito tempo, e lá na frente vocês vão ver que isso acaba gerando uma outra situação. Mais à frente você tem o pai da Nick, que é o reverendo Martin, talvez o cara mais indesejável do livro, depois do Sam. O Sam é o irmão do Mickey Metal, e o Sam vai ter um problema com o Ed. Cada pegadinha que eu estou deixando aí dá para você perceber o que eu quero mostrar. Existem indicações, as pegadas coloridas mostram as indicações com relação aos personagens principais e aqueles que são adereços a eles, mas que são muito importantes. Então você vê que o Sam tem ligação com o Mickey Metal, que vai ter uma situação com o Ed tem uma situação com o professor Halloran, ele tem uma situação com a Elsa. Isso também faz com que o Hopo crie uma outra situação em especial com o Mickey, por causa de um cachorro que é dele, que morre em situações bastante questionáveis. A tensão vão acontecendo a partir daí, as mortes aparentemente acidentais, mas que criam uma certa desconfiança nas pessoas, e cria uma desconfiança mesmo em você que está lendo esse livro. A gente acaba percebendo que as crises dos meninos estão muito mais ligadas a princípio às crises dos seus pais. Então você tem essa contenda entre o pai do Ed com o pai da Nick. Você tem uma acusação de estupro no meio da cidade de uma menina que é filha, a Hannah, que é filha do delegado Thomas. Isso acaba gerando um conflito dentro da igreja. É incrível, esse capítulo é muito interessante, essa discussão. E surge uma outra personagem que ela não está em 1986, ela não participa, inclusive ela não é viva nesse momento, que ela vem a aparecer em 2016, quando o Ed já tem seus 42 anos, ele é professor, atua na cidade, e essa menina, a Chloe, tem idade entre 18 e 20 anos e vem ser inquilina, mora com ele na casa que os seus pais deixaram para ele, visto que o seu pai já tinha morrido e a sua mãe acabou criando asas e tendo as suas, digamos assim, aventuras pessoais, né? E essa situação da relação tanto do Ed com a Chloe, ela acaba germinando várias outras circunstâncias muito interessantes, principalmente a partir do retorno do Mike
quando o Mike ele retorna para a cidade, ele é um propagandista, ele é um gestor na área de marketing, muito pelo que é colocado no livro, já bem de vida, e ele volta para conversar com o Ed trazendo uma bomba. Ele sabe sobre situações e sobre o culpado de situações que aconteceram em 1986. Eu não estou falando as situações e não estou falando o que aconteceu, porque senão eu atrapalho a tua leitura e não seria honesto. Essa ligação, Mickey, Ed e a própria Chloe, você vai ter surpresas interessantes nesse processo todo. Todos os atores, eu vou voltar já com aquele slide, todos os atores do enredo, todos os personagens do enredo, eles estão interligados. Isso faz com que você possa, ao princípio, achar que qualquer um deles é culpado e, ao mesmo tempo, achar que todos eles são inocentes, com exceção de um ou outro. E, nesse sentido, ela lembra muito mais os escritores detetivescos do que propriamente os de suspense. O livro ele traz o suspense, o livro traz situações assim muito interessantes. Ele me consumiu, eu fui lendo direto. Eu estou só lendo livros na área de sociologia, teologia, filosofia, agora trazendo o Pingo de Letra com vocês da Ayn Rand. Então, de vez em quando eu preciso de uma leitura mais leve, e esse livro tem essa temática. Ele é um livro para adolescentes, mas ao mesmo tempo ele é um livro para adultos. Você consegue ler bem esse livro e se satisfazer com ele. Essas ligações que eu estou dizendo de todos esses personagens vai fazer com que você chegue no final do livro e não se aperceba definitivamente de quem é o principal culpado. É uma outra questão interessante. Se existem mortes nesse movimento, não existem policiais como personagens principais da trama. São os garotos e agora os homens já adultos que vão rememorando dos fatos, e essa construção, essa anamnese, essa volta ao passado vai alimentando o Ed de certas desconfianças. Ele discute isso com o Gavi Gordo, com o Hopo. Aliás, tem uma frase do Hopo que eu vou até ler aqui, que eu acho que é uma das principais frases do livro. E você vai entender por que essa frase é tão bombástica e tão importante, porque ele está lá já no finalzinho do livro, quando o Ed deixa algumas questões na cabeça do Hope, segundo as situações passadas que aconteceram. Ele diz o seguinte: por vezes é melhor não ter resposta de todas as coisas. É exatamente isso. O livro te dá respostas de tudo, mas ao mesmo tempo te deixa com uma certa dúvida quanto ao final dele, para onde ele vai, e se exatamente aquilo que aconteceu vale para que você possa fechar todo o enredo, toda a trama e compreender que aquilo ali agora já passou, aquilo ali já não existe mais, o que tinha que acontecer aconteceu, quem tinha que ser preso já foi, quem tinha que morrer já morreu, e aquilo para você passa a ser fechado, um processo fechado. Não é. E aí que para mim é o quarto ponto interessante da obra: a trama no seu fechamento. Esse livro, no que ele termina, muito sinceramente, ao mesmo tempo que ele tem a qualidade de fechar um ciclo, ele abre para a escritora, para CJ Tudor, se ela desejar, continuar um segundo livro do Homem de Giz. Se eu não falei, eu vou voltar a dizer o que fecha ou o que junta a ideia do Homem de Giz a toda a trama. Como os garotos começaram a escrever de forma usando os termos próprios, secretos, a partir de desenhos com homens de giz, de uma hora para outra eles também receberam desenhos com um homem de giz. E esses desenhos, eles não são nada apreciados, porque a temática é muito mais de ameaça do que propriamente um código de comunicação. E fica isso fechado. O que acontece na cidade também tem, por outro lado, o desenho de homens de giz. Então você tem a ligação tanto daquilo que é
infantil, juvenil, processo da juventude, da adolescência da década de 80, mas por outro lado, a pretensa história de um serial killer. Mas você percebe também que só um serial killer não basta para a trama. Por isso que ela é tão interessante e por isso que o fechamento dela, para mim, foi muito bom. Eu recomendo realmente esse livro para vocês. Eu acho que vale a pena a leitura. Eu não gostaria que você fosse para ela da forma como as pessoas devem ter ido assim que ela foi lançada, porque as pessoas vão pedindo muito e acabam se decepcionando com a obra e não enxergam o quanto essa obra foi boa. Quero lembrar que a CJ Tudor ficou 10 anos na fila para conseguir emplacar essa primeira obra, e depois ela fez a segunda, que é O que Aconteceu com Amy. A minha visão, esse livro passou para mim uma informação muito interessante. Não é de conteúdo, de algo que você vai refletir para a vida. Ele não está nem um pouco pensando nisso, se bem que a CJ Tudor faz algumas alegações com relação à religião de forma negativa. A figura do religioso, do principal, do único religioso, é uma figura muito nefasta, ela é muito depreciada nesse processo todo. No fechamento também tem três lugares. Já ia esquecendo disso, ainda bem que eu lembrei. 3 lugares lá no final, da segunda parte do livro, que eles estão linkados à primeira parte do livro. São 3. Um aparece tão somente na segunda parte do livro, se é que eu posso dizer que tem a segunda parte do livro. Ele aparece numa descrição de 2016 para as coisas que aconteceram no passado. E é uma espécie de sanatório, onde um dos personagens vai ficar ali e começa a existir a visita de vários personagens a esse sanatório para tentar meio que polir a história e dar sentido para a história. Isso aqui é muito legal. O outro é o bar do Gav. O Gav anteriormente era os pais que tocavam, passou a ser ele. Há um acontecimento onde gera o afastamento do Mickey com relação ao Hope e o Gav, que eu não vou falar, mas é uma situação trágica. E quando o Mickey retorna para a cidade, ele fala apenas com o Ed não fala para os outros dois amigos. Isso causa até um problema entre eles, mas que você vai descobrir na leitura. Não vale a pena estar falando sobre isso, senão descasca a banana, deixa você provar da fruta, descasca a fruta para você comê-la. O Mickey também é um outro personagem controverso. Ele não é um personagem simpático, ele não é o amigo que se espera de um amigo. E isso faz com que, de uma forma ou de outra, os outros, a partir do amadurecimento, passam a desejar o afastamento dele, não achar que ele é aquele amigo que eles pensavam que era na adolescência. A Nick, ela some da trama num certo momento, mas quando ela volta encaixada num processo. Muita gente, principalmente as moças, acham que houve um pouco aproveitamento da Nick, mas eu comecei a perceber que Nick e Chloe, cada uma ao seu jeito, são personagens que significam um personagem só. Aí fica por conta de vocês perceberem o porquê. Não que elas duas sejam uma pessoa só, pelo contrário, elas têm uma ligação muito forte. O outro local, além do sanatório central, continua sendo a igreja. Na igreja ocorreram situações muito ruins, não só por conta do reverendo, mas por aquilo que fazem com ele e aquilo que acontece diante de um sepultamento, de um culto féretro, fúnebre. Mas eu não vou falar mais do que isso, senão eu arrebento vocês. Então você tem cinco lugares que são lugares onde vai transcorrer o discurso do Ed, da lógica dos acontecimentos. Esses lugares são o parque de diversões, logo no início do livro, a igreja, o sanatório, o ambulatório para recuperação de pessoas, o bar do Gav. Eu acho que está faltando mais alguma coisa, eu acho que não. Talvez a clínica da mãe dele, mas é uma coisa passageira, só serve para mostrar a contenda entre eles. Bom, como eu falei para vocês,
Acho que é um livro que vale a pena você ver, acho que é um livro que vale a pena você ler, é um livro que vai passar rápido. Se você ler Stephen King, não espere Stephen King incide em tudo. Se você ler Edgar Allan Poe, às vezes o Ed me lembra um pouco aqueles narradores dos contos de Edgar Allan Poe, mas se você quer ver Allan Poe dentro da CJ Tudo, você não vai ler Edgar Allan Poe dentro da CJ Tudo. O que você vai ler dentro do livro da CJ Tudo é a própria CJ Tudo. E para mim é isso que faz o livro tão especial. A personalidade da escritora que conseguiu superar as influências que ela tem de grandes autores e deixar uma marca muito legal, muito legal. Eu, pelo menos, gostei. Tem algumas cenas aqui, minha filha de 15 anos quer o livro, vou deixar, mas tem algumas cenas aqui que eu acho um tanto quanto fortes para os adolescentes. Mas fazer o quê? A vida é assim. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as páginas, semana que vem, logo na segunda-feira, a gente começa a falar de mais um capítulo da Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Vamos falar sobre Pingo de Letras. Até a próxima, um grande abraço.